Oi, tudo bem? Eu sou Pamela Gachido, sócia e diretora da Pedra 11, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre direito autoral na música, basicamente o que você precisa saber para registrar e garantir os seus direitos da obra ao clipe. Antes de mais nada, aqui na descrição desse vídeo tem alguns detalhes, alguns caminhos, os links dos tutoriais que eu vou comentar por aqui e também os meus contatos. Eu me deixo à disposição qualquer dúvida que vocês tiverem. Vamos lá? Se vocês tiverem interesse, acho que vale super a pena dar uma olhadinha em 3 acontecimentos históricos que ajudaram a moldar bastante o direito autoral, não só aqui no Brasil, mas no mundo, que é a Convenção de Berna, de 1886, a Convenção de Roma, de 1961 e o Acordo TRIPS, de 1994. Aqui no Brasil, a Lei 9.610 é a que rege o direito autoral, que basicamente defende o direito de autor, o direito moral e patrimonial. Eu recomendo bastante que vocês peguem e deem uma lida em todos os artigos da lei, que é completamente diferente do modelo anglo-saxão de copyright, que é o sistema que os Estados Unidos usa, a Austrália e alguns outros países. Como que funciona o direito autoral aqui no Brasil? Basicamente, quando a gente está falando de música, a gente fala do direito de autor e dos direitos conexos. Qual é a diferença disso? Quando a gente está falando de direito de autor, a gente está falando da obra. Quando a gente está falando de direitos conexos, a gente está falando do fonograma. E qual é a diferença entre obra e fonograma? A obra é a parte autoral, a criação da melodia, a criação da letra. Já o fonograma é a gravação de uma obra. Então, por exemplo, a gente tem uma obra Garota de Ipanema, mas a gente tem um monte de fonograma de Garota de Ipanema, que é a fixação da gravação daquela obra. Deu para entender? Então, quando a gente está falando de obra, a gente está falando do autor, do compositor. E da editora, se essa obra tiver editada. A editora é a responsável legal por representar aqueles autores ou aquela obra. Nem todas as obras estão editadas. Você não precisa necessariamente ter uma editora para você ter o registro da sua obra bonitinho, beleza? Já o fonograma, a gente está falando do artista, do intérprete, do músico acompanhante e do produtor fonográfico, que é o responsável legal e financeiro daquele fonograma. Foi quem bancou a gravação. Então, se você gravou, se você bancou a gravação da sua música, do seu fonograma, provavelmente você é o seu próprio produtor fonográfico e é o responsável legal daquele fonograma. Rapidamente, um parêntese bem importante. Qual a diferença de produtor musical e produtor fonográfico? O produtor musical cuida da parte artística daquela gravação. Então, ele vai definir com a banda para onde vai aquela canção, qual o timbre, qual o beat que vai ser usado. O produtor fonográfico é quem pagou pelaquela gravação, quem bancou todos aqueles custos, quem é o responsável legal por esse fonograma. Beleza? E como que funciona essa divisão? Na obra, a divisão é definida pelas partes. Aqui na Pedra 11, a gente tem o costume de fazer o seguinte, é 50% para música, 50% para letra. Então, se 2 pessoas escreveram a letra daquela obra, vai ser 50% dividido por 2, 25 para cada um. Se 4 pessoas fizeram aquela melodia, vai ser 50% dividido por 4. Não existe certo ou errado. O que existe é a importância de se conversar e definir isso com todas as partes para evitar qualquer confusão ou problema. Já no fonograma, a divisão é definida pela lei. E como que funciona essa divisão? 41% é dividido para os intérpretes, 16,6% para os músicos, 41,7% para o produtor fonográfico. E aí, quando você faz o registro daquele fonograma, automaticamente ele já vai fazer aquela conta de acordo com os dados que você colocar. E como que funciona essa receita e a distribuição? Da onde vem? Como que faz? A gente tem algumas fontes de receita e aqui a gente vai falar basicamente de execução pública, beleza? 2/3 vão para a obra e 1/3 para o fonograma. Por isso que é super importante, principalmente se você é autor e compositor, ter certeza que os registros da sua obra estão todos ok, estão todos certinhos, mesmo que você não tenha gravado aquela obra, mas alguém sim. E como que funciona tudo isso? Quem que organiza? Quem organiza é o nosso querido ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos. E é ele que arrecada tudo que diz respeito à execução pública. Em 2021, por exemplo, foram 901 milhões de reais
que foram distribuídos a mais de 267 mil titulares. E quem que são esses titulares? São os compositores, intérpretes, músicos, editoras, produtores fonográficos, os titulares das obras e fonogramas, na divisão que a gente viu agora, por exemplo. E como que funciona? Quem é que paga por isso? Basicamente todo mundo que usa música. Então, por exemplo, produtores de eventos, academia de ginástica, cinema, emissoras de rádio e televisão, boates, bares, lojas, hotéis e supermercados, plataformas digitais de música. Todos os canais que utilizam música publicamente. Tá, e como que funciona isso? Um restaurante vai pagar a mesma coisa que uma casa de show? Uma loja de roupa vai pagar a mesma coisa que um produtor de eventos ao vivo, de show ao vivo? Não. Basicamente, o ECAD vê o quanto a música é importante para o funcionamento do seu estabelecimento. Então, a gente sabe que a música ajuda, né, incentiva as vendas numa loja de roupa. Mas a loja de roupa vai continuar funcionando normalmente, sem execução pública de música. Já uma casa de shows, não. A casa de show depende da música para funcionar. E é assim que é calculado mais ou menos o quanto cada um paga. Só para vocês terem uma ideia, aqui um dado do relatório anual do ECAD de 2021, desse valor que a gente viu de 921 milhões, 41% foi de televisão, 23% de serviços digitais, 4% de shows e eventos. Lembrando que aqui a gente já estava na pandemia, então se você pega dados anteriores, shows e eventos é responsável por uma arrecadação muito maior. Em 2019, por exemplo, foi de 16%. Então tá bom, a gente viu que o ECAD arrecadou de toda essa galera sobre execução pública. E como que funciona? O ECAD, ele fica com 5% e repassa 95% para as associações. E quem são essas associações? Aqui no Brasil a gente tem 7. Nesse vídeo, basicamente, você vai ver as telas da UBC, que é por onde eu sou associada. Mas eu recomendo que você dê uma olhada em cada uma delas no site, para você poder escolher a sua. Todas as associações e registros são gratuitos. Depois de escolher com qual dessas 7 você vai se associar, a gente vai para o cadastro de catálogo. E aqui a gente vai ver primeiro como cadastrar a sua obra e o seu fonograma. E quem é responsável pelo cadastro da obra? Como a gente viu ali, sempre o responsável legal. Caso a obra esteja editada, vai ser a editora ou então os próprios compositores podem fazer. Você vai precisar de nome completo e CPF de cada um dos titulares para você poder fazer esse registro certinho. Quando a gente faz o cadastro da obra, a gente gera um ISWC, que é o RG, o CPF da obra. Beleza? É super simples e intuitivo. Você vai ter que colocar o dado de cada obra e dos titulares. Se você já sabe quem são os intérpretes que vão interpretar aquela obra, né? Se alguém já vai gravar esse fonograma, você já coloca também para associar mais fácil. Se você já tiver um áudio que tenha essa obra, vale a pena colocar também. Mas se não, você pode enviar só a letra. Se você tiver a partitura. Basicamente é isso que você precisa para cadastrar a obra. Isso é a primeira coisa que você faz, mesmo que essa obra ainda não tenha sido gravada. Até porque, quando você for cadastrar o fonograma, que é a gravação dessa obra, você vai associar o cadastro desse fonograma ao cadastro de uma obra já existente e a gente vai ver isso a seguir. Fazendo tudo bonitinho aqui, ele vai logo depois enviar um protocolo para sua associação e em breve essa obra vai estar cadastrada no seu catálogo. E se tiver outros titulares, esses titulares vão poder ver essa obra cadastrada no catálogo deles também. Já o fonograma, como que funciona? Como a gente também já viu, quem é responsável pelo cadastro do fonograma é o produtor fonográfico. E a hora que esse produtor fonográfico cadastrar esse fonograma, você vai gerar um ISRC. Também é como se fosse o RG, o CPF do fonograma. E ele é indispensável para tudo e qualquer coisa, inclusive para sua distribuição digital. O único modo correto de fazer esse SRC é através de uma das associações, uma das 7 associações que a gente viu anteriormente. Não existe fazer ISRC por distribuidora digital, por exemplo. E como que a gente faz esse cadastro? Aqui também tem um tutorial bonitinho e completinho. Você vai pôr os dados do fonograma, todos os dados daquela gravação, então quem foi o intérprete, quem foram os músicos, quem tocou o quê. Você também precisa ter nome completo e CPF de cada um desses titulares. O ISRC tá aqui, ó, um número. Basicamente, ele começa
com o número que é o registro do produtor fonográfico. Aqui no meio, o ano de registro daquele fonograma. E os últimos números, se tá no automático, vai ser de acordo com o cadastro de fonograma daquele ano que o produtor fonográfico fez. É uma contagem automática, que também dá para ser alterada. Aqui vai automaticamente, como todas as mídias, quando você está falando de um fonograma, e o envio do áudio do fonograma que você está cadastrando, que é super importante. Basicamente é isso. Já quando a gente está falando de videograma, que é o cadastro de ISRC do videoclipe, que é um fonograma que carrega um audiovisual, o corpo do fonograma vai ser basicamente o mesmo, porque você está usando o mesmo fonograma, vamos dizer, que você soltou no seu EP para aquele videoclipe. A grande diferença vai ser na mídia dele, que você vai dar informação para o sistema que ele carrega um audiovisual. Então ele vai ser um DVD aqui na mídia. Super atual, né? Mas é assim que o sistema vai entender que ele carrega um audiovisual junto com aquele fonograma, formando então o seu videograma. Imprescindível para a distribuição de direitos, que você tenha a sua obra cadastrada, o seu fonograma cadastrado e o seu videograma cadastrado. Tendo tudo isso, para o ECAD, você tá com o seu cadastro de catálogo bonitinho e completo. Agora vem a segunda parte, que a gente está falando não mais de execução pública com o ECAD e associações, mas a gente está falando do videoclipe. E quem cuida dessa parte é a nossa querida Ancine, a Agência Nacional de Cinema. Como que a gente faz agora, então, o registro do nosso videoclipe? A gente cadastrou lá atrás o nosso videograma, informando para o ECAD que a gente tem um ISRC ali que leva um audiovisual. E agora a gente precisa falar para a Ancine que a gente tem uma obra audiovisual e fazer o cadastro dessa obra audiovisual. Como que a gente faz isso? Primeiro passo, você precisa do CPB e do CRT. O que é o CPB? É o Certificado de Produto Brasileiro daquela obra audiovisual, e o CRT é o Certificado de Registro de Título. Para você fazer a exibição do seu videoclipe num desses canais, eles vão te pedir esses dois documentos, porque eles precisam disso para estar tudo certinho com a burocracia deles. Como que a gente faz para tirar esses dois documentos? Vamos lá que a gente vai olhar junto. A gente primeiro precisa do acesso ao SAD, que é o Sistema da Ancine Digital. Para fazer isso, você vai no site do SAD e clica aqui em Quero me registrar na Ancine. Esse registro pode ser via PF, pessoa física, ou PJ, pessoa jurídica. E aí você vai ver o que atende melhor às suas necessidades. Muitas vezes, para pessoa física, a Ancine acaba mandando um e-mail de volta perguntando por que você quer se cadastrar. E aí você explica que você quer fazer os registros de videoclipe e tal, e é super simples o processo. Depois de uns dias, eles te mandam esse login e aí você pode acessar o SAD e fazer o processo que a gente vai ver agora, que primeiro a gente começa com o CPB, que é o Certificado de Produto Brasileiro. A interface da Ancine também é bem simples, é super intuitiva. A gente vem em obras não publicitárias, Certificado de Produto Brasileiro, CPB, requerer CPB. São vários passos e vários dados que vão de acordo com o que você vai informar e de acordo com as especificações da sua obra. Eu recomendo que quando você estiver fazendo o CPB, como lá atrás você já registrou o seu videograma, você coloque aqui no campo que fala sobre a obra. Assim você deixa o seu registro mais completinho. Uma coisa importante da gente ver, quando a gente está cadastrando esse videoclipe, é justamente o quê? Uma obra não seriada. Aí aqui você seleciona o tipo, que é vídeo musical. Você coloca aqui a definição, se foi em 4K, em SD, geralmente em Full HD como tá aqui. No nosso caso não teria sido uma transmissão ao vivo. Aqui que é importante, quando a gente está falando desses principais canais de videoclipe, de exibição de videoclipe, a gente está falando de TV por assinatura, de TV fechada. Então você vai escolher aqui, ó, comunicação eletrônica de massa por assinatura, TV paga. O CPB é específico para cada segmento, então em videoclipes geralmente é esse, mas se você tiver alguma necessidade que não seja essa, aí você escolhe a sua por aqui. Você vai colocar aqui cada um dos detalhes de acordo com a sua obra, então se teve o diretor, o roteirista, se tem animação ou não, ele vai te pedindo cada uma dessas informações.
é super intuitivo também e tem os modelos aqui e no site da Ancine. E aí a Ancine vai te pedir o envio desse videoclipe. Geralmente, depois desse processo, dentro de uns 30 dias, você recebe o seu CPB. E aí a gente vai para a segunda parte, que é o CRT, que é o Certificado de Registro de Título. Você só pode dar entrada no seu CRT depois do seu CPB, porque você vai precisar dos números do CPB para entrar com o seu CRT. E aí é a mesma coisa, a gente vai lá no SAD, em obras não publicitárias, Certificado de Registro de Título, CRT, requerer o CRT. Basicamente, o CRT depende da taxa, do pagamento da taxa da Condecine, eles vão te enviar um boleto bancário. Depois de uns 3 dias que você tiver pago, você já recebe o seu CRT. Hoje em dia, uma taxa para videoclipe, nessas condições que a gente falou agora, é em média 90, 100 reais. Com isso feito, você tem todos os documentos para a exibição do seu clipe, o CPB e o CRT, que é imprescindível para a exibição dele em qualquer uma dessas emissoras que exibem videoclipe por aí. Pela lei do direito autoral no Brasil, o seu patrimônio está protegido até 70 anos depois da sua morte. Então é super importante que você tenha o seu catálogo organizado e deixe tudo bonitinho, principalmente para você receber o que é seu por direito. Eu espero que tenha ficado um pouco menos confuso. Aqui na descrição desse vídeo tem alguns links importantes da Ancine, das associações do ECAD. Tem os meus contatos também. Então, qualquer dúvida, podem me contactar e eu vou adorar trocar um pouco com vocês. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.